Alô, amigos e amigas, bem-vindos de volta ao canal Vovós Antenados e Descolados. Eu sou Carlos Lima, o vovô. E eu, Maria Helena, vovó Helena. Muito obrigado por todos os que têm nos acompanhado, assistido os nossos vídeos, tendo acesso ao nosso canal. Gostaríamos de agradecer pelas inscrições, pelos comentários, por sugestões de pauta. E temos uma novidade. Amanhã nós completamos 7 dias do lançamento do canal. E o canal YouTube nos mandou uma carta parabenizando por termos alcançado a marca de 100 inscritos em 2 dias. Não sei se isso é alguma coisa muito expressiva, mas é alguma coisa que nos dá incentivo para que possamos continuar a trabalhar e cada vez produzir mais coisas interessantes para vocês. Graças aos nossos amigos, né, que se inscreveram também. Isso. Um agradecimento especial na série de agradecimentos por termos conseguido fazer esse canal aos amigos Dulce e Gama, moradores residentes em Matosinhos, em Portugal, que aqui se estabeleceram e desde o começo têm nos apoiado e nos ajudado nessa nossa vontade de por aqui ficar e também pela intensidade e amizade de muito tempo. Muito tempo mesmo, né, Dulce, Gama, amizade desde solteiros. Nós temos muito que agradecer a vocês dois, tá? Um beijo, Dulce, beijo, Gama. Antes de entrarmos no nosso assunto do vídeo de hoje, eu queria informar que teremos uma surpresa. Um vovô muito famoso no Brasil e no exterior se inscreveu no nosso canal e mandou uma mensagem para todos. Assistam esse vídeo até o final e vocês terão a surpresa, verão a surpresa que aguarda a todos. Até já! E aos nossos admiradores, né, que continuem curtindo, né, dando um like e se inscrevendo, também compartilhando, tá? Com os parentes, com os amigos, porque cada vez mais vão nos incentivar. Tá, nos agradecimentos também. Alô amigos, estamos de volta. O nosso vídeo de hoje, o assunto principal são os procedimentos para se requerer um visto de residência em Portugal. Muita gente tem me ligado, tem mandado mensagens e querendo saber quais são os procedimentos para a realização ou para se conseguir esse visto. A primeira observação é a seguinte: tudo que eu for falar aqui hoje só é realizado nas condições normais, quando não existe uma situação extraordinária como essa da pandemia. Hoje só se consegue visto no Brasil, são vistos especiais, visto para estudante, visto para trabalho e visto para algum outro tipo de emergência. O visto, por exemplo, que eu vou falar hoje, que é o visto chamado de D7 para aposentados, ele só vai voltar a funcionar depois que a normalidade ocorrer. Vou me socorrer aqui um pouco do nosso computador devido à legislação, a muita coisa técnica e às vezes eu vou dar uma lida. Então, como é que funciona? Como é que eu consegui o meu cartão de residência, chamado aqui em Portugal de AR. O processo se divide em 2 fases. A primeira fase no Brasil e o complemento em Portugal. E é bom que vocês guardem 2 nomes de instituições que eu vou falar, que são as responsáveis pela tramitação de toda a documentação daquele que quer vir residir em Portugal. Primeiro é uma empresa chamada VFS Global. É uma empresa terceirizada pela embaixada ou pelo governo de Portugal, pelos consulados portugueses no Brasil. O que ocorre? Nenhum consulado e nem a embaixada hoje está concedendo visto. Isso tudo é feito através da empresa VFS Global. Ela está situada no Rio de Janeiro, em Salvador, em Belo Horizonte
e mais 2 localidades que vocês, quando entrarem no site da VSF, vão verificar quais são os locais. Eu vou colocar também na descrição do nosso vídeo de hoje, todos esses dados que eu estou falando. O que ocorre? Quem não estiver morando onde existir um escritório da VFS, tem que verificar qual é aquela onde o seu município se enquadra. Se puder ir pessoalmente, é muito melhor. Se não, tem que mandar a documentação via correio, o que é um pouco mais complicado. Não é que seja difícil, mas é um pouco mais complicado. Então vamos lá. Eu não vou citar aqui todos os documentos que são necessários para que a pessoa consiga o processo inicial no Brasil. Eu vou lembrar aqui, através da leitura aqui no computador, daqueles que são mais complicados e aqueles que são mais importantes para se retirar. Então, primeiramente, nós temos que juntar toda a documentação. Deu um probleminha aqui, mas já já eu vou resolver. Então vamos lá. Para recapitular os locais que a empresa VFS tem escritórios: Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Nova Lima, em Minas Gerais. Então são 5 locais onde a empresa tem um escritório. Se vocês não moram em nenhum desses locais, tem que verificar através do site aonde o seu município se encaixa, aonde é mais perto para você fazer o contato. Vou deixar também na descrição do vídeo os contatos da empresa VFS, telefones e e-mail. Já vou adiantando, o telefone é muito complicado ligar. O e-mail ou pessoalmente é o melhor meio de comunicação para falar com a empresa. O que ocorre normalmente quando não existe a situação que nós estamos extraordinária com essa pandemia? São 3 tipos de vistos para entrar em Portugal, ou para entrar na Europa, para sair do Brasil e entrar na Europa. Visto Schengen, visto temporário e visto de residência, que é o que nós vamos falar especificamente. Esse visto Schengen é para verificar se em algum país da Europa exige a necessidade ou exige o visto para o brasileiro entrar. Isso também é fácil de localizar, colocou no Google. Aqui na Inglaterra, nos países que a gente conhece, aqui na Europa, nos países que a gente conhece, a Inglaterra, que não faz parte da União Europeia, ela normalmente exige visto para aqueles que vêm de fora da Europa. O visto temporário é mais para quem vai fazer um curso, quem vem fazer palestra, uma visita que realmente não precise ficar aqui mais tempo. E o visto de residência, no qual nós nos enquadramos, ele também tem vários tipos de visto de residência. Visto para empreendedores, aquele imigrante que tem valores e que queira abrir uma empresa em Portugal, as condições estão lá. Visto para estudante, já não é um visto temporário. O estudante vem aqui, vai fazer uma universidade, uma faculdade, vai ficar 4, 5, 6 anos. Visto para trabalho, alguém recebe um convite para trabalho, ou tem um contrato de trabalho com Portugal, também vai residir aqui. E finalmente o visto para aposentados, que eles chamam aqui de reformados. Esse visto é aquele que eu falei que nós vamos apresentar aqui a nossa situação. Ele é viável para aqueles que são aposentados no Brasil e que têm as condições exigidas por lei para a residência em Portugal. Eu vou falar mais alguma coisa na frente. Outra lembrança aqui: se a pessoa, através da empresa terceirizada lá do consulado no Brasil, quiser vir a Portugal através do visto D7, só um cônjuge tem a necessidade de fazer a documentação. No meu caso, eu preparei a documentação minha e da Maria Helena, minha esposa. Paguei as 2 taxas, porque tem que pagar uma taxa consular,
e levei toda a documentação pronta. O que aconteceu? Quando eu cheguei na empresa, eles disseram o seguinte: só um cônjuge tem a necessidade de fazer e os demais dependentes, que também são aqueles previstos por lei, tem que verificar isso no site da empresa, que pode ser a esposa, pode ser filhos menores, pode ser os pais se viverem sob dependência econômica. Então, isso é feito na segunda etapa em Portugal, através do mecanismo chamado reagrupamento familiar, que eu falarei na segunda etapa da documentação. Olha, a documentação necessária, as principais, ou a principal documentação necessária. Primeiro é o passaporte. Lembrando, já adiantando o seguinte: o passaporte, o original, o passaporte faz parte da documentação. Ele vai ficar retido pelo tempo necessário para o estudo da documentação. Essa documentação, eles falam que ela é entregue, o tempo de estudo é até 60 dias. Eu recebi até bem antes. O que ocorre? Às vezes há a necessidade da pessoa viajar para outro país antes de que consiga o visto da empresa que entrou com a documentação. Esse visto pode ser retirado a qualquer momento, só que o processo vai sofrer uma parada até que esse passaporte seja retornado. Então é bom programar as coisas para não precisar utilizar o passaporte. Então são até 60 dias para a informação de que a documentação está ok. Se a documentação não estiver ok, eles não aceitam o total da documentação. Então é bom verificar toda a documentação prevista na legislação e não deixar nada de fora. Lembrando que tem uma taxa a ser paga, essa taxa é paga no banco de acordo com as normas da empresa, está tudo no site. Há necessidade de se retirar também fotocópia do passaporte para colocar junto à documentação. Outra necessidade que existe, seguro viagem. Lembrando o seguinte: existe o seguro viagem e existe o seguro saúde. O seguro saúde, que é exigido na documentação, tanto lá no Brasil quanto aqui em Portugal, é chamado de PB4. O nome dele correto é Certificado de Direito à Prestação de Cuidados de Saúde. O que significa isso? Esse documento, ele existe através de um acordo entre o Brasil e Portugal, e que os brasileiros que vêm para Portugal residir, eles têm o mesmo direito de utilizar o serviço de saúde, que é público e que é muito bom, que não é de graça, é pago, mas o imigrante que vem residir em Portugal e tem esse PB4, ele apresenta esse documento na hora que for consultar um médico, um hospital, e ele vai pagar aquilo que o português natural também paga. Como é que eu tirei esse documento? Hoje o sistema já mudou. Antigamente você tinha aqui no Ministério da Saúde, principalmente estou falando do Rio de Janeiro, nos outros locais também tem no site, a gente tinha que ir no local, agendar uma data e pedir esse documento. Hoje é só entrar no site do Ministério da Saúde, verificar onde tem seguro saúde para viagem para Portugal e outros países, não é só para Portugal, tem outros países que têm o mesmo convênio. Você preenche os dados necessários ali e eu recebi a documentação de volta através do e-mail que você vai cadastrar no dia seguinte. Foi uma coisa muito rápida. E ali vai também o nome da pessoa dependente que vai viajar com o brasileiro que vem para Portugal. No meu caso, o nome da minha esposa constou nesse documento. Outra exigência, certificado de registro criminal emitido pela Polícia Federal do Brasil. Também é muito fácil. Entrou no site da Polícia Federal, aí tem lá a documentação, nada consta, esse você tira na hora, se não tiver nenhum registro. Quer dizer, de qualquer maneira vai aparecer lá, tendo ou não registro. O nada consta tem que vir para cá sem problema, porque é uma exigência do governo de Portugal.
Uma outra coisa que eu estou lendo aqui, não posso esquecer. Certidão de casamento, se tiver que trazer. Esse nada consta da Polícia Federal. O PB4, que é o seguro de saúde, ele tem que ser apostilado. Eu já falei isso num vídeo anterior. O que significa isso? Existe um acordo de Haia que toda essa documentação tem que levar um reconhecimento da firma daquela pessoa que fez o documento, que expediu o documento, que tirou uma cópia do documento. Isso é feito por qualquer cartório do Brasil e é aceito aqui na Europa, naqueles países que têm convênio com o Brasil. Então tem que apostilar esses documentos e não é feito na hora. Então vocês verifiquem as datas, é sempre bom fazer com uma antecedência. Não deixe de apostilar, porque senão vai haver problema. Também tem que apresentar lá no Brasil o comprovativo de rendimentos. Então, aposentado, eu estou baseando no visto D7 de aposentado, lembrando sempre disso. Você tira os últimos contra-cheques, os últimos comprovantes de rendimento, apresenta também cópia da declaração de imposto de renda e nunca é demais também apresentar 3 extratos de conta bancária. Não precisa apresentar os extratos com débito e crédito. Simplesmente tira um extrato, corta ali onde tem os valores de um saldo, por exemplo, e isso já serve como comprovante. Uma outra observação que tem lá no site. A apresentação, eu vou ler o que está escrito aqui. O fato de serem apresentados todos os documentos necessários ao processo não implica a concessão automática do visto. A recusa do pedido de visto não dá direito ao reembolso dos emolumentos. Então, vai se pagar uma taxa e se o visto D7 para vir para Portugal não for concedido, essa taxa não é devolvida. Aí lá tem o banco que tem que ser depositado, os valores, os telefones e o e-mail. Eu vou colocar tudo isso na descrição do vídeo. Os prazos, eu já falei, o prazo de análise é em torno de 60 dias para uma resposta. Muito bom. Já falei com a dificuldade de se falar com a empresa VFS, telefone é muito complicado. Também vou repetir aqui, esse visto é para aposentados e pessoas dependentes do aposentado. Cônjuge, filhos menores de 24 anos e dependentes legais. Aí tem que verificar. Bom, essa é a fase inicial que é feita no Brasil. Mais uma observação. No meu caso, eu fiz, quando eu entrei com a documentação, era necessário agendar através da empresa que eu vou falar, governamental aqui de Portugal. Você agendava através do e-mail o dia que você tinha que se apresentar em Portugal. Hoje, pelo que eu me informei, você tem que, o visto, a data de apresentação em Portugal já vem através, carimbada no passaporte. E lembrando que vocês têm que se apresentar até aquela data, pode se apresentar antes. Se não se apresentar naquela data, terá problema quando chegar por aqui. Então, feito essa situação, toda a documentação em dia, toda a documentação em ordem, você recebe o passaporte de volta com um carimbo dizendo qual é o prazo. São 4 meses, 4 meses que ele dá para você se apresentar e você tem que cumprir esse prazo. A segunda parte do processo, a segunda fase do processo, que é realizada em Portugal, no dia agendado, quando você recebe o visto lá no Brasil, você deve se dirigir a SEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
em qualquer um dos lugares que existe em Portugal. Também abram o site do CEF e verifiquem qual é aquele que você vai agendar. Lisboa, Porto, tem vários locais. É aquele que você pretende residir ou aquele que você vai dar início ao seu processo. Então aqui a coisa é mais rígida, porque pode até negar de imediato o prosseguimento da documentação. Então tem que ter um comprovante de alojamento, que eles chamam aqui, moradia. Você deve ter algum conhecido, se não tem que dar o endereço, acredito, de um hotel que você vai ficar, mas o alojamento é o mais importante. Nós tivemos aqui a ajuda dos nossos amigos e esse comprovante de residência, como nós iríamos lá temporariamente até receber a documentação normal para arrendar uma casa, alugar uma casa aqui em Portugal. O documento comprovativo do vínculo de parentesco, certidão de casamento ou certidão de nascimento apostilada, lembrando sempre. Comprovação de inscrição tributária, comprovação, a cópia da declaração de imposto de renda. Tem que fazer também a inscrição estadual aqui, que eles chamam de NIF, que seria o nosso CPF, que é feito aqui também. Tem que apresentar, isso é uma novidade, que é uma conta bancária, abrir uma conta numa agência do Banco de Portugal e depositar 12 vezes o salário mínimo local. Explico. Quando eu cheguei aqui, antes de vir para Portugal, eu assisti muito vídeo do YouTube falando sobre Portugal. Tudo quanto é notícia sobre Portugal, para residir em Portugal, eu me interessava. E nenhum deles falou sobre a necessidade, a obrigatoriedade, a cobrança do CEF da abertura dessa conta com esses valores. Até pode ser que em outros locais não exijam, mas a legislação diz lá que você tem que provar meio de subsistência. Eu achei que isso eu faria com a minha conta, meu recebimento do meu salário no Brasil, a declaração de imposto de renda, dinheiro que tivesse em poupança, tudo isso aí. Isso ajudou, mas eles me deram 10 dias para que eu abrisse essa conta e apresentasse esses valores. Depois disso feito, com 7 dias, nós fizemos e regularizamos. Então é importante chegar aqui, eu estou falando de fevereiro desse ano, antes da pandemia, eu não sei como é que está essa situação hoje. E isso para o principal, quer dizer, o cônjuge que vai apresentar a documentação. Para o reagrupamento familiar, é a metade de um salário mínimo multiplicado por 12. 12 é um ano vezes metade do salário mínimo. Bom, então são essas duas situações que eu apresento para aquele que deseja vir morar em Portugal, retirar o seu visto de residente, o visto principalmente de aposentado, e esclareço que se alguém tiver dúvida, mais alguma coisa que precise, eu vou deixar, eu já tenho deixado o meu e-mail, eu não tenho outras redes sociais por enquanto, vocês mandem através do comentário no próprio vídeo ou mandem através do e-mail, que fica mais fácil da gente explicar. Eu espero que tenha sido claro, algumas vezes eu tive que olhar aqui para o computador, mas eu estou à disposição daqueles que tiverem alguma necessidade, alguma dúvida, pode contar comigo. Olá galera, aqui está falando é Zico, eu estou aqui no Japão e fazer um pedido para vocês, agora no YouTube. Tem um canal muito legal, Vovós Antenados e Descolados, né? Do meu grande amigo Coronel Lima, que jogou comigo na escolinha do Flamengo, era um ponta-direita, veloz. Ele está junto com a sua esposa Maria Helena, com esse canal Vovós Antenados e Descolados. Então, quem puder se inscrever, compartilhar, dar o like, ativar o sininho, eu sei quanto é difícil, né, começar no canal no YouTube, mas vai dar tudo certo. Eles estão em Portugal, estão no Porto,
e vão dar muitas dicas lá da terrinha. Então já sabe aí, se inscreva no canal Vovós Antenados e Descolados. Um grande abraço aí para todos vocês, muito obrigado.